Alô, gente, boa tarde, boa noite, bom dia. Aqui é o Rodney com mais uma palavra de Deus para vocês. E sem mais delongas, vamos pro assunto. Que o assunto é sempre bom quando se trata de Deus, e se trata da salvação e do conselho para você se ajeitar para ter uma vida com Deus boa e que para você seja salvo em Jesus. Minha gente, o assunto é o seguinte. Aqui fala sobre o povo de Deus, Israel, que rejeita Jesus. E Jesus, ele traz os servos dele, os profetas, e eles rejeitam o conselho, rejeitam a palavra. E Deus fica irritado e traz sobre eles dificuldade, problemas e rejeição máxima, uma rejeição bem grande, para que eles possam se converter e buscar a Deus através da dificuldade, porque eles estavam acostumados com uma vida fora da vontade de Deus, estavam rejeitando a sua palavra, e por isso lhe incorreria o juízo. Essa palavra, gente, se encontra em Oséias 5. O capítulo 5 é um capítulo pequeno, mas eu vou ler ele todo porque ele é pequeno. Mas em especial eu vou ler a parte de estudo do versículo 6. Ou se possível, até completa a parte de estudo toda, que não é muita coisa. Tá bom, gente? Porque o assunto é o assunto de sempre, palavra de Deus. E eu quero aconselhar com essa palavra que você ouça o conselho. Eu quero aconselhar com essa palavra que você aceite a correção de Deus e aceite, porque isso é para o seu bem. Porque se for com amor, se for com alegria de eu falar para vocês se ajeitarem, não fique com raiva, não se irrite, porque isso é benéfico para a sua salvação, para que Deus se agrade de você e abençoe você nessa terra também. Então, como o assunto é pequeno, pouco, eu vou ler o capítulo todo e parte de estudo toda. Esse toda pode assustar você, mas é pouca coisa, tá, gente? Então, capítulo 5 de Oséias. Os príncipes e sacerdotes são repreendidos e exortados ao arrependimento. O arrependimento. Sem arrependimento, não há perdão de Deus. Não há salvação. Arrependa-se dos seus caminhos. Assim falava João Batista, assim falava Jesus. Vai se arrepender das suas ações erradas, porque o mal não entra no céu. Começando pelo versículo 1 do capítulo 5. Ouve isto, ó sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel, e escutai, ó casa do rei, porque vós pertence este juízo, visto que fostes um laço para Mispa e rede estendida sobre Tabor. Os transviados têm descido até o profundo da matança, mas eu serei correção de todos eles. Osés falando pela mão de Deus. Eu conheço Efraim, e Israel não se esconde de mim, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e se contaminou Israel. Essa prostituição na Bíblia não é só desejo sexual, prostituição é prostituir as coisas de Deus, tipo adorar os santinhos, prostituir a palavra de Deus, rejeitar a palavra de Deus, se prostituir espiritualmente também, né? Não é só sexualmente não, tá, gente? Não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito da prostituição está no meio deles e não conhece o Senhor. A soberba de Israel testificará, pois no seu rosto, Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Soberbos, Deus rejeita, como já falei em outros vídeos, e sua injustiça. Deus não gosta de injustiça, porque Deus é justo com todo mundo. Ele é tremendamente justo e justo corretamente. Ele sabe agradar, sabe castigar. Rejeitar só quando a gente rejeita o próprio Deus. Ele ama a gente. Versículo 6 do capítulo 5. Eles irão com as suas ovelhas e com suas vacas para buscarem o Senhor, mas não o acharão. E ele se retirou deles. Porque Deus estava tão irritado com Israel que eles buscavam a Deus para sacrificar os animais, né, para perdão do pecado deles, que isso é o Velho Testamento, e Deus se afastava até do sacrifício deles, de tão rejeitado que eles estavam. Depois eu explico na parte de estudo. Capítulo 5, versículo 7, continuando. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos. Agora a lua nova os consumirá com as suas porções. Esses filhos estranhos
acredito que não deve significar, tá aqui falando, tá, gente? Mas eu acho que não significa filho de outras pessoas, tá? Filhos estranhos é filhos que rejeitam a Deus. Estranhos diante de Deus, que rejeitam a palavra de Deus e fazem o que é mal aos olhos dele, tá, gente? Capítulo 5, versículo 8. Tocai a buzina em Gibeá, a trombeta em Ramá, gritai altamente em Bet-Avém, após ti, ó Benjamim. Efraim será para a assolação do dia do castigo. Entre as tribos de Israel manifestei o que certo está. Os príncipes de Judá são como os que transpassam os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça, para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria e enviou o rei Jarebe, mas ele não poderia curar-vos, nem sarar a vossa chaga, porque como o Brasil procurava solução em Bolsonaro, catolicismo, militarismo, Efraim e Judá buscava ajuda em outras nações para talvez livrar de um problema militar ou qualquer coisa assim. Qualquer tipo de problema, a gente busca primeiro a Deus, depois outras pessoas que buscam a Deus, e Deus traz a solução através da mão de uma pessoa. Porque para Efraim seria como um leão, é como um leãozinho para a casa de Judá. E eu despedaçarei e me irei embora, arrebatarei e não haverá quem livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados de madrugada me buscarão. Porque Deus amava tanto eles, trazia todos os profetas que eles matavam, e ele queria dar um castigo bem grande para que eles pudessem se converter do seu caminho e serem salvos. Então ele ia castigar para que eles ficarem bem angustiados, para que eles buscassem a Deus verdadeiramente, não com hipocrisia, com seus animaizinhos lá para sacrificar. Ele rejeitava aquilo, porque eles não faziam de coração. Bem, gente, por 7 minutos, então tem mais um tempinho para mim ler a parte de estudo, tá? Os guias religiosos e políticos que deveriam ter conduzido o povo ao Senhor levaram cair o laço da idolatria. Temos que escutar nossos líderes, assim diz a palavra de Deus, tanto secularmente como espiritualmente. Mas os líderes de Israel levaram ele à destruição moral. Então o povo acabou caindo em transgressão espiritual, porque os líderes se corromperam. Por isso que o interesse do diabo é ferir os líderes mesmo. A liderança é interesse dele. Os israelitas compareciam com seus rebanhos e gados a fim de oferecer sacrifícios e buscar o Senhor, mas não haveriam de achar. Ele se retirara deles por serem iníquos as suas ações. Não havia amor, fé, nem verdadeiro arrependimento. Seus corações haviam sido entregues aos prazeres mundanos. O crente às vezes busca a ajuda de Deus e não o encontra porque não se mantém atraído pelas paixões mundanas. Tá vendo, gente? Deus ele vê muito bem quem é verdadeiro e quem não é. Não adianta ir para a igreja, servir a Deus, mas está de maldade, está de hipocrisia, não ser verdadeiro, não ter amor e não ser verdadeiramente arrependido. Então, Deus ele vê quando você vai para a igreja, mas está atraído pelas coisas do mundo ainda, e ele quer o seu coração por inteiro, não só o seu corpo na igreja, minha gente. Transpassar os limites é alterar as demarcações da propriedade de um vizinho. O intento desta ação é roubar uma faixa de terra. É o capítulo 5, versículo 10, que eles transpassam os limites. Eles ultrapassaram os limites. Transpassar os limites é alterar as demarcações da propriedade de um vizinho. Está querendo falar aqui que eles tomavam o que é do seu vizinho, tomavam o que é do outro. Abusavam de poder, talvez. É isso que os seus líderes faziam. Os príncipes de Judá, capítulo 5, versículo 10. Por causa da rebelião do povo, Deus lhe enviaria doenças e enfermidades. Efraim e Judá entrariam em decadência. O pecado atraiu o juízo divino. Há apenas um remédio para o pecado, o sangue de Jesus. Aqui o povo de Judá e Efraim, Israel e Judá entrariam em juízo. Deus traria doenças e enfermidades, porque eles pecaram e rejeitaram o Senhor. Só Jesus é a solução, assim como está no nosso país. Qualquer país que tem decadência espiritual, financeira, qualquer tipo de decadência, o sangue de Jesus e a busca por ele, e isso traz a nossa salvação. Última parte do estudo, minha gente.
Deus não atenderia a oração de Israel até que este reconhecesse sua culpa, aceitasse o castigo e buscasse com sinceridade a ajuda divina. O capítulo seguinte registra as palavras que uma geração futura arrependida proferiria em oração. Então Deus ele cancela a tua oração até que você busque verdadeiramente aceitar o castigo e seja sincero, pedir ajuda de Deus, porque você pode até se arrepender, mas a consequência tem, mas ele te leva para o céu, tá bom, minha gente? Porque se você matar, você é preso, você tem a consequência, você paga o dano e você é liberto. Mas sabe que Deus te ama mesmo assim, porque isso é lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Sabendo que até fazendo bem, você recebe o mal, porque o diabo ele está tentando, tá, minha gente? Então, antes de o vídeo ser destruído aqui, né, tem pouco tempo, eu já passo adiante né, essa mensagem, tá? Fiquem em paz, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia. Fiquem em paz. Obrigado pela atenção.